com intervenção divina, divina mesmo, né, dos seres que vêm realmente do alto, do céu ou de outras dimensões, para trazer um aperfeiçoamento genético para a raça humana, ocorreu justamente o que nós chamamos da criação à imagem e semelhança de Deus. O que seria essa semelhança? Seria algo que o ser humano recebeu. Ele não tinha. O ser humano da Terra, e nenhuma outra raça, nenhum outro anel, possui isto que o ser humano da Terra, a raça adâmica, que havia sido criada, havia recebido naquele momento. E o que é isto? É o que muitos conhecem como a centelha divina, ou alma. O que seria isso? Nós explicamos aqui já algumas vezes sobre a presença dos dimensionais na Terra, ou seja, aquele grupo de indivíduos, de seres, que em certo momento na nossa história veio justamente para cá, para este mundo, para exercer uma tarefa, ou melhor, um compromisso. Seres que já estavam em outras dimensões e aqui desceram para justamente ajudar a humanidade, em primeira instância, e, em segunda instância, realizar um processo evolutivo. Esse processo evolutivo dizia respeito a um acesso a uma energia, uma frequência que os dimensionais não tinham ainda conhecimento, não tinham acesso, não tinham essa vivência, que era justamente o conhecimento e a vivência das emoções. O que significa isso? Significa que em nenhum outro mundo paralelo, outras regiões aqui do sistema Terra, e até mesmo em outras dimensões da realidade, existe o que nós temos aqui, que são as emoções, essa experiência emocional, ou seja, vivenciar 100% esta energia emocional. Existem emoções? Existem em outras realidades, em outros níveis, só que não é igual aqui. Não é como nós sentimos, né? Somente aqui no primeiro anel, na Terra, é que nós podemos experienciar as emoções da forma como nós experienciamos. E este fenômeno se deve ao fato de nós estarmos encarnados em uma genética, em uma raça que ficou conhecida como raça adâmica ou Homo sapiens sapiens, né? Geneticamente, com a mutação mais avançada que já existiu no nosso mundo até hoje, e ela continua sofrendo mutações, né? Até que um dia essa raça poderá se tornar super-humana, né? Com habilidades e capacidades ainda inimagináveis por nós. Por que isso acontece? Porque no passado ocorreu uma intervenção, ocorreu uma manipulação na história do desenvolvimento fisiológico da humanidade, ou seja, uma intervenção genética que ocorreu na Terra. Essa intervenção foi necessária para quê? Para que justamente pudesse ocorrer a chegada dos dimensionais, né? E a própria encarnação dos dimensionais aqui na Terra. Porque dentro dos corpos planetários, ou seja, deste plano terrestre, que estavam aqui já há milhares de anos, né, não era possível seres de outras dimensões, com uma capacidade de energia vibracional ativa muito alta, estarem encarnados nesses corpos. Já havia, né, acontecido uma manipulação genética por parte das raças colonizadoras, que são os Anunnakis, e outras que vinham para explorar a Terra. Como vocês sabem, surgiu a raça humana no primórdio através de uma manipulação genética para criar uma raça escrava aqui, para trabalhar para esses grupos, né? Foi assim que o ser humano foi aperfeiçoado e surgiu na Terra, né? E ele foi se aperfeiçoando geneticamente com intervenções genéticas de outras raças que foram fazendo esse trabalho, não é? Raças geneticistas, nós chamamos. E os Anunnakis foram uma dessas raças, né, que fizeram esse trabalho. Porém, aconteceu uma intervenção ainda maior, depois de um tempo, né? Uma intervenção que não tinha nada a ver com o plano direto dos Anunnakis para criar essa raça escrava. Não. Foi uma intervenção dimensional. Ou seja, vamos dizer que a própria energia divina, Deus mesmo, o Criador Supremo, juntamente com seus mensageiros e representantes, vieram à Terra para realizar uma intervenção
no ser humano. Isso está na Bíblia, em outras escrituras, em diversas tradições, né? Escrito como a criação do homem, a origem do homem, né? E no Gênesis nós vamos encontrar ali como o mito, a história de Adão e Eva, que já foi contada antes, né? Já tinha sido contada antes nas tábuas de argila sumérias, nos mitos sumerianos, muito mais antigos, né, do que o próprio Gênesis da Bíblia. Então lá nós vamos encontrar justamente a criação da raça adâmica e o aperfeiçoamento desta raça, que aconteceu depois, né, que ela tinha sido criada. Com a intervenção divina, divina mesmo, né, dos seres que vêm realmente do alto, do céu ou de outras dimensões, para trazer um aperfeiçoamento genético para a raça humana, ocorreu justamente o que nós chamamos da criação à imagem e semelhança de Deus. O que seria essa semelhança? Seria algo que o ser humano recebeu. Ele não tinha. O ser humano da Terra e nenhuma outra raça, nenhum outro anel possui isto que o ser humano da Terra, a raça adâmica que havia sido criada, havia recebido naquele momento. E o que é isto? É o que muitos conhecem como a centelha divina, ou alma. O que seria isso? Vamos imaginar o seguinte: todos os seres humanos criados, não importa a raça, não importa em qual anel, não importa onde esteja aqui no sistema Terra, na terceira dimensão, possui corpo e espírito. Ou seja, o corpo foi manufaturado, né, por seres, por raças e por intervenções divinas também, para ser criado geneticamente um veículo de manifestação para o espírito. E o que é o espírito? O espírito somos nós, em essência. Fomos criados por Deus. Todos os espíritos foram criados pela energia suprema, o Criador, Deus. Agora, o corpo físico, este corpo material, também é um projeto da criação divina. Porém, existem diversos projetos de fisiologia, diversas raças, diversos seres humanos com corpos físicos diferentes, com raças diferentes, tipologias diferentes, na terceira dimensão. Vamos falar aqui do sistema Terra, dos 9 anéis onde nós nos encontramos. Todos os espíritos criados vêm da mesma fonte criadora, do mesmo Criador, de Deus, né? Não importa se está no corpo X, Y ou Z, na raça diferente uma da outra ou não. São todos filhos do mesmo Criador. Nós acreditamos que só existe esta raça, né, humana. Nós aqui, raça adâmica. Mas não. Além de existir outras raças dentro da raça adâmica, né, raça negra, raça amarela, raça vermelha, raça ariana, branca, né, caucasiana, nós vamos encontrar outras raças também de tipologias diferentes, que muitos achavam que eram extraterrestres, né? E não são. São, na verdade, raças vizinhas de outras terras e outros anéis. Todos possuem espírito, todos possuem corpo, mas de formas, tipologias diferentes. O que acontece? Somente aqui, no primeiro anel da Terra, com a criação da raça adâmica, esta que nós estamos, algo foi projetado para esta raça, foi permitido e foi alcançado por essa perfeição genética. Esse aperfeiçoamento genético favoreceu, vamos dizer, um acoplamento de uma energia suprema que nos conectou diretamente ao Criador, a Deus. Nós não tínhamos essa conexão direta com Ele. Não tínhamos. Mesmo como dimensionais, nós precisaríamos disso para estar aqui na Terra, senão não conseguiríamos. Era condição da raça adâmica ser aperfeiçoada para os dimensionais estarem encarnados nela. Senão, não teríamos condições de estar aqui. Então, vamos imaginar um computador, tá? Então, esse computador, ele precisa de um sistema, de uma placa, de uma memória, de uma velocidade que suporte os programas que vão entrar nele, né? Os softwares que vão entrar
no seu hardware. Então, um computador lento, fraco, não vai suportar a presença de um programa que exija muito processamento. É a mesma coisa os dimensionais. Os dimensionais só conseguem estar num computador, num corpo, né, que tem a capacidade de recebê-los e processar essa potência dimensional, né, que existe nos seres dimensionais, que é muito mais além do que os seres planetários, né, os espíritos que estão encarnados em corpos planetários diversificados aí. A alma é como se fosse, vamos dizer, um pendrive que nós acoplamos no computador. A alma é alguma coisa que vem do alto, vem da energia suprema e nos conecta. É como se fosse algo que nos liga a ele. Sem a alma, a gente não conseguiria ter os sentimentos que temos, as qualidades, né, as características em potencial que nos aproximam dessa frequência suprema, dessa energia suprema. E todas as energias, todas as características, né, dos dimensionais têm a ver com essa conexão que nós temos com a nossa alma em sincronicidade com essa energia suprema, Deus. Nós nos diferenciamos dos planetários comuns justamente porque temos a centelha divina, os dimensionais. Sem a centelha divina, nós não teríamos nem a capacidade de raciocinar direito. É a alma que nos traz essa força interior de sermos livres, né? De sermos independentes, de sermos super-humanos, divinos. Senão nós seríamos simplesmente como animais, como muitos seres humanos são, né? Porque não tem essa centelha divina ativa dentro deles ainda. Então, depende muito do percentual de alma que cada um desenvolve, né? E o que é esse percentual de alma? Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente entra em sincronicidade com a energia divina suprema, nós aumentamos o nosso corpo da alma, aumentamos o nosso pendrive, abastecemos o nosso pendrive de energia, de arquivos, né, divinos que nos fazem crescer, evoluir e nos tornarmos cada vez melhores. Tanto como seres humanos na Terra, como dimensionais. E isso que nos conduz, aos poucos, para esse caminho de retorno. Então, quanto mais eu acumulo energia, quanto mais eu acumulo consciência, quanto mais eu me desenvolvo como ser dimensional, né, mais a minha alma se expande, mais o meu corpo da alma, vamos dizer assim, enche. O meu pendrive, mais ele fica cheio de arquivos acumulados. E mais eu aguento o processamento da energia que pode chegar até mim. Então, cada vez mais eu me torno um super-humano. Ou seja, eu me desenvolvo, eu avanço, né? Quanto menos conexão eu tenho, quanto menos alma, menos conexão eu tenho com Deus, com a energia suprema. E mais planetário eu fico. Mais limitado, primitivo, inconsciente eu vou ficando. Tendo em vista isso, o que aconteceu conosco aqui na Terra? Quando a alma foi ativada na raça adâmica, algo aconteceu. Algo que não era esperado, entre aspas, né? Foi o que eu expliquei no início. As emoções vieram à tona. 100% das emoções foram acionadas. Como se fosse realmente uma anomalia no computador, né? A gente colocou um programa poderoso para funcionar, só que ao mesmo tempo aconteceu um funcionamento estranho, uma anomalia. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos a centelha divina, a alma, que nos daria a possibilidade de nos tornarmos muito evoluídos e conscientes e divinos aqui embaixo, ao mesmo tempo nós pagamos o preço de receber as emoções, 100% das emoções, que muitas vezes nos levaram para um desequilíbrio, um desvirtuamento, uma inconsciência. Nós deixamos o nosso ego crescer por causa das emoções. Então, começamos a nos perder nesse caminho evolutivo aqui na Terra
justamente porque as emoções ficaram descontroladas. E ao mesmo tempo que elas ficaram descontroladas, as próprias emoções nos dariam a capacidade e o poder de justamente nos tornarmos super-humanos. Então, foi uma faca de dois gumes. Ou conseguiríamos realmente evoluir muito através das emoções e dar um salto quântico, né, nesse processo evolutivo, como seres dimensionais encarnados na Terra, com alma, ou, infelizmente, nós iríamos nos perder totalmente com as emoções e seríamos prejudicados em vez de ajudados. E foi isso que aconteceu. Muitos dimensionais se perderam por causa das emoções. Realmente, eles se perderam porque não conseguiram administrar a psicologia, as emoções, os instintos acoplados nessa genética humana, vamos dizer, que veio dos Anunnakis, com essas emoções que ficaram afloradas. Então surgiu aí um conflito interior entre o ser dimensional divino, o anjo, que desceu com a sua conexão com Deus através da alma, seu espírito, né, em conexão com Deus, e o corpo, a genética primitiva, animal, manufaturada pelos Anunnakis, deixou a gente com as emoções aprisionados aqui embaixo, na Terra, na matéria, com apegos e desejos e coisas que nos deixaram inconscientes. Sem contar a perda da memória que nós tivemos, né? Nós nos esquecemos da nossa origem, esquecemos quem éramos e estamos até hoje perdidos aqui.